Doutor, a vítima precisa concordar com a revogação das medidas protetivas? Sejam bem-vindos, sou Júlio Konkovski e esse é o canal Lei Maria da Penha em Foco. No vídeo de hoje respondo essa pergunta muito comum, muito recorrente, se a vítima precisa anuir, concordar com o pedido de revogação das medidas protetivas. Então faço aqui uma pequena digressão para poder explicar o nosso posicionamento. Eu acho que esse é um tema bastante interessante e não perca, esse vídeo aí vai elucidar suas dúvidas, perfeito? Então vale recordar que as medidas protetivas estão reguladas na Lei Maria da Penha e são instrumentos de proteção da vítima e que vítimas essas que estão em estado de vulnerabilidade em razão do risco, né, que elas estão sofrendo. Então, a legislação otorgou proteção através das medidas protetivas. Então, as medidas protetivas, que são instrumentos de proteção, de salvaguarda da vítima, elas não são concedidas de forma aleatória, simplesmente porque a mulher assim quer. Na verdade, as protetivas elas são otorgadas porque existe uma situação de fundo, uma situação de risco e de urgência. Não é porque a mulher assim deseja, mas é porque a situação ela propicia, né, essa outorga de proteção. Então, proteção via as medidas protetivas, elas decorrem do risco e da urgência e nunca da vontade simplesmente da mulher que se diz vítima, perfeito? Então, vale esclarecer também que as medidas protetivas, elas são medidas cautelares, que estão submetidas a requisitos, a um duplo requisito, que é o fumus boniuris e o periculo in mora. E esses são requisitos de cautelaridade que obrigam o juiz, no caso concreto, a examinar se realmente há necessidade daquela proteção solicitada pela vítima e se há urgência também nisso, ou se há risco realmente no relato da vítima. Geralmente, aqui fazendo um parêntese, a jurisprudência nacional entendeu que a palavra da vítima, nesse início de cautelar, ela deve ser prevalecida, tendo em vista que a violência doméstica, ela geralmente acontece dentro de quatro paredes, longe dos olhos de testemunhas, razão pela qual a jurisprudência outorgou maior credibilidade ao relato da vítima. Isso não significa que esse relato, por si só, irá respaldar uma condenação criminal, mas para fins de deferimento das medidas protetivas, os tribunais e a doutrina majoritária têm entendido que a palavra da vítima assume relevância nesse momento, perfeito? Outro ponto interessante é que as medidas protetivas, além de serem cautelares, elas estão submetidas aí a uma cláusula da provisoriedade, né? Uma cláusula que estabelece que a situação de risco ela deve existir para que as medidas protetivas sejam aplicadas. Essa cláusula ela é normalmente chamada de rebus sic stantibus, que é enquanto a situação de risco persistir ou perdurar, as medidas protetivas, as proteções continuarão sendo outorgadas. Então, não há ali nas medidas protetivas nenhuma preclusão, ou seja, não existe a perda do prazo em se defender nas medidas protetivas, porque como elas estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, ela existe aí uma necessidade de periodicamente o juiz reavaliar a necessidade da sua manutenção. E agora a questão que se coloca no caso não havendo mais riscos à vítima, nem mais urgência, a questão que se coloca a vítima precisa concordar com o pedido de revogação? Então a jurisprudência, me parece aqui eu faço uma crítica muito pontual, com todo respeito, que a jurisprudência tem inclinado para a necessidade da intimação da vítima para que ela diga se ela pretende a prorrogação das protetivas. E me parece uma postura, uma interpretação muito focada no individualismo, na vontade apenas. E nesse momento nós sabemos que as protetivas elas estão calcadas no risco, nos requisitos de cautelaridade, no fumus boniuris e o periculo in mora.
os requisitos de cautelaridade não prevêem ali a vontade da vítima. A vontade da vítima é um acessório, ela pouco importa nesse momento. Ela importa para o pedido, porque ela, se dizendo vítima, ela tem, em regra, outorgada proteção. Mas na hora da revogação, a vontade da vítima não deve ter nenhum peso, uma vez que o juiz, no caso concreto, deverá analisar se estão presentes os requisitos de cautelaridade em razão do princípio da cláusula rebus sic stantibus. Perfeito? Então, embora a despeito da posição da jurisprudência de entender que a mulher deve ser intimada para concordar com o pedido de revogação, ousamos aqui respeitosamente discordar dessa linha interpretativa para informar que a vontade da vítima não é um requisito de cautelaridade, é um acessório inventado e não pode ser um óbice para a revogação das protetivas. Então, uma vez deferidas as medidas protetivas, o juiz deve analisar tão somente se estão presentes ainda os requisitos de cautelaridade. Não havendo mais riscos nem urgência, as medidas protetivas deverão ser imediatamente revogadas, sob pena de configurar grave constrangimento ilegal a ser remediado via habeas corpus. Perfeito, pessoal? Então essa é a nossa leitura, essa me parece ser a melhor exegese para essa questão que estamos debatendo nesse vídeo, perfeito? Então, pessoal, se esse vídeo aqui fez sentido para vocês, dê o seu like, compartilhe ele, se inscreva também no nosso canal, isso é muito importante para a gente difundir para mais pessoas informação de utilidade pública, perfeito? E não se esqueça, respeite as mulheres.